que eu estive aqui, mas é muito bom retornar, tendo todos com bastante força e vontade numa noite fria, né? Isso é maravilhoso. Nós vamos conversar hoje através de um questionamento. O tema da nossa doutrinária dessa noite pergunta a cada um de nós: você quer ser feliz? E o que lhe faria feliz? Será que nós sabemos o que nos faria feliz? Eu me lembro quando era menina, eu queria muito ser feliz, então eu queria, para minha felicidade se completar, né? Eu queria casar com um moço bom, religioso como eu, que eu era, dentro da minha outra religião, antes de dedicar ao espiritismo, né? Que fosse bom pai, bom esposo, né? Depois eu também sonhei em fazer a minha faculdade, em ter meu trabalho, mas o principal, que foi dentro do que eu fui criada, a felicidade seria da mocinha, então, um dia encontrar o seu belo príncipe, casar, ter seus filhos, a sua casa própria e ser felizes para sempre. Depois a vida vai passando, a gente vai conversando com um, com outro. Ah, o meu sonho é ter o meu carro próprio. Aí depois adquire o carro próprio, daí começa a pensar em outros sonhos. Alguns poderiam dizer aqui, o meu sonho é viajar, passear, conhecer lugares, né? Outros poderiam dizer que o sonho está em adquirir um novo emprego, com um salário mais justo, né? Melhor, que pudesse retribuir todas as suas vontades e necessidades. Alguma coisa contra? Não, tudo bem, ótimo, né? A gente deve ter objetivos na nossa vida. Porém, por que depois que nós adquirimos aquele carro, a gente já não sente mais aquela felicidade quando pegou a chave pela primeira vez? Por que depois que a gente quitou a casa financiada, a gente também não se sente tão feliz quando viu ela ser construída? Por que depois que a gente faz aquela viagem dos sonhos, ou compra aquela joia dos sonhos, ou aquela roupa, ou aquele sapato, para muitas mulheres, né, tão importante, acaba aquela felicidade? Ela é rápida. A gente sente, quer ver em viagem, né? Eu conheço uma pessoa que diz muito assim: bom é viajar, mas o pior é ter que voltar. Então, ela ficava feliz quando ia, mas já voltava triste porque estava voltando. Então, não sei até quanto aquela felicidade lhe fazia, né, se sentir tão bem assim. Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, escreveu esse livro, Desperte e Seja Feliz. É um livrinho pequeno, muito interessante, né? É da coleção, mas só a abertura dele, a introdução dele, já nos fala mais ou menos assim: o homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais, considerando-as de secundária importância na vã suposição de que podem remediar a situação íntima a qualquer instante, transferem o pensamento e a emoção para o exterior,
com grandes prejuízos da harmonia externa. E aí, o que eles querem nos dizer? É que às vezes a gente se preocupa tanto em procurar a felicidade no ter, naquilo que está fora de nós, e esquecemos que a verdadeira felicidade nós vamos encontrar em nós. Mas como? Não é fácil. Até a gente conseguir entender isso, já é uma longa caminhada. Depois, nós ainda temos que começar a colocar isto em prática. E para isso, nós vamos começar que nem uma criança de 4, 5 anos começa lá na escola. Para saber ler, ela tem que aprender primeiro o A, E, I, O, U. As 5 vogais. Dali, ela vai passar para as consoantes, o alfabeto completo, vai aprender pequenas sílabas, pequenas palavras, até um dia, né, se tornar um bom leitor, orador, ou seja o que for, né, dentro da sua evolução. E conosco, nesse aprendizado espiritual, acontece da mesma forma. Então, eu já conto isso de primeira mão, porque assim, não tenhamos nem medo e nem pressa. O tempo é nosso aliado. Ah, mas eu já estou ficando velho, né? Eu daqui a pouco já bato as botas e aí, quando que eu vou conseguir isso? Quando tiver que conseguir, quando se esforçar o suficiente, quando tiver feito exercícios suficientes, os deveres, né? No meu tempo a gente dizia dever de casa. A gente chegava, a mãe dizia, tem deveres? Tem, mãe. Então almoça e vai fazer, só depois pode brincar. Então quando a gente parar de brincar, de procurar felicidade fora de nós e procurar primeiro ela dentro de nós, ela vai começar a existir. E ela vai começar a se tornar menos difícil. Menos difícil. Né? Porque há quem diga assim, a felicidade não é desse mundo. Eu discordo, porque eu acho que a gente já pode começar a sentir momentos felizes nesse plano. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Mestre Jesus, são tão bons que eles nos dão esses momentos. Só que o problema é que nem sempre nós os percebemos. Às vezes, um parente, um amigo, alguém muito próximo de nós adoece e nós temos a possibilidade de auxiliar essa pessoa. Seja para levar um prato de comida, seja para conduzi-la a um médico, seja para ir conversar, dar uns momentos, uns minutos, né, de um bom papo. Seja para sentar na luz do sol para tomar a vitamina D. E nós achamos que não temos tempo para aquilo, porque eu tenho que correr atrás do dinheiro para comprar o meu primeiro carro. E aí a gente compra o primeiro carro, aquela felicidade se vai, e eu não tive a oportunidade de sentir uma mostrinha da felicidade que vamos um dia tê-la presente em nossas vidas. E qual era essa felicidade? Era a da doação. Qualquer pessoa que em algum momento na sua vida tenha estendido a mão a alguém, pode dizer, eu senti uma coisa
tão boa, não sei nem o nome, porque realmente é uma coisa diferente de tudo que a gente possa sentir, né? É uma coisa que vai além, é uma coisa que vem de dentro, parece que abre algo em nós, parece que se derrama pela nossa corrente sanguínea um sentimento tão prazeroso que a gente se sente cheia, mas não sabe definir. Porque essa é a amostrinha da verdadeira felicidade. Que ela vem através da nossa doação. Quando nós, num simples momento, nos tornamos o mais humilde, quando nós, num simples instante, nos tornamos os servos do Senhor, como fez Maria, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Quando eu faço um ato de abnegação, que eu deixo a minha vontade para fazer a vontade do Pai, que nada mais é do que servir ao outro, ao meu próximo, ao meu irmão, eu consigo ter uma amostra do que é a felicidade. Porque o nosso objetivo não é essa vida. O nosso objetivo é a vida verdadeira que nós vamos seguir e que não é nesse plano. Aqui é a nossa escola e nós estamos no pré-primário. Estamos juntando as letrinhas para aprender a ler. Agora, quando a gente se formar, aí nós seremos seres completamente plenos da felicidade. Porque nós não seremos nós. Nós estaremos para o outro. Porque vocês pensam que os espíritos mais elevados estão lá no céu, na nuvenzinha branca, escutando harpa? Aqui eu tenho certeza que ninguém mais tem essa visão, né? Ao contrário, né, meus irmãos? Eles são tão elevados que trabalham tanto por todos nós. Porque é essa a felicidade plena que eles sentem com todo o conhecimento deles. Eles são seres despidos de vontade própria. A vontade deles é a vontade do universo, é a vontade do Pai, de amor, de crescimento, de doação para o outro. E quando nós entendemos que o dar é o que mais nos traz o bem, o amor, a felicidade, mais nós vamos desenvolver essa atitude tão louvada, tão desejada, chamada abnegação. Tem mais uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que diz assim: muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus à criatura moderna. E eu gosto quando diz assim, a doutrina de Jesus, porque muitas pessoas acham
que não sabem, às vezes, até dizer que o Espiritismo é uma doutrina cristã, ou seja, seguimos a Jesus. E também muitos de nós acreditam que só os espíritas sabem tudo. Né? Que se a gente não se entrega, digamos assim, aqui poderia estar escrito: muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina, aí muitos já iam responder direto: espírita. Essa aí é uma boa pegadinha pra gente, né? Que é o puxão de orelha, que a gente não tem que se achar. Mas a gente cai nessas armadilhas. Porque para cada um o seu tempo. Então, olha o que aqui Joana nos coloca. Muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus, a criatura moderna. Não é questão de ir à missa, de ir ao centro, de ir ao templo, mas é a vivência da doutrina de Jesus, ou seja, amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Resumida nessas palavras, nós temos a doutrina do Mestre. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou me dedicar a ele primeiro, porque é assim que eu desejo que alguém, se eu necessitar, se dedique a mim. Agora, se eu penso só nos meus objetivos, o outro não vai receber de mim aquilo que eu desejo. E aí eu não sei porquê, mas a minha cabeça está meio pesada, as coisas estão dando erradas, eu não me dou bem com a filha, não me dou bem com o marido ou com a esposa. Por que será? Por que que as energias não fluem na minha casa, no meu trabalho? Porque eu não estou fazendo a minha parte. Mas eu chego cedo no trabalho, eu saio tarde do trabalho. Meu nome é trabalho, chego lá, faço tudo que eu tenho para fazer. Eu não sou como aquele povo que fica de papinho lá na hora do café. Quantas vidas será que foram salvas na hora do café? A lapidar lição do amor, largamente repetida e pouco experimentada, bastaria para alterar a paisagem moral dos seres, facultando-lhes felicidade. A lapidar lição do amor. Porque o amor é também um aprendizado. Porque a gente aprende amor de forma muito errônea. Ou aprendemos, principalmente nós jovens assim há mais tempo. Né? O amor tinha vários significados. Fazer amor, amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, amor de marido, amor de filhos, amor de amigos. Era tudo classificado. Né? Eram vários. Não existe. O amor, ele é igual. O sentimento de amar ao próximo é igual. Deveria ser assim. Se eu amo o meu irmão, a minha irmã dentro de casa, esse mesmo amor, esse mesmo devotamento que eu tenho a essa minha irmã de sangue ou não, enfim, que mora comigo, eu deveria estender àquele primeira pessoa que eu encontrasse ao sair de dentro de casa.
Da mesma maneira que eu sou, não diria condescendente, mas da mesma maneira que eu procuro entender os limites, às vezes dos meus filhos, às vezes dos meus pais, outras vezes dos meus irmãos, né? Que a gente passa a mão na cabeça um pouquinho, não passa? Às vezes as pessoas dizem assim, a tua mãe é muito negativa. Eu digo, não é tanto, é que ela passou por tantas coisas difíceis, ela é muito amorosa. Será que eu ia falar assim da mãe de uma outra pessoa, de repente? Será que não seria eu a dizer, ai, mas a tua mãe é fogo, ela é rancorosa. Não é a minha mãe, da minha mãe defendo eu. Tá distante, né, gente? Tá distante. Eu sei, não é fácil, sabe? A gente chegar ali na rua, ver alguém fazendo uma coisa errada e a gente olhar e querer agir da mesma forma se aquela pessoa fosse o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, enfim. Tá difícil. Mas tem uma boa notícia. Nós temos tempo, porque nós somos eternos. Vocês sabiam? Nesse momento nós estamos aqui, né? Mas nós vamos retornar, não tenham preocupação. Nós vamos ter muitas chances e só o fato de nós aceitarmos aprender o beabá, objetivando chegarmos aos grandes discursos, a escrevermos grandes livros e histórias, né? Tem tempo. Importante é a gente pensar, não, eu vou me esforçar no beabá, porque um dia eu quero escrever muito bem. E o esforço é assim. Hoje você consegue, hoje você não consegue. Não é assim? Às vezes a gente faz aquela letra tão linda, consegue ler a palavrinha correta, né? Outro dia a gente vai tentar, já não lembra mais o que era aquela com perninha para cá, de perninha para lá, se era chapeuzinho, se era... Não era assim? Pelo menos no meu tempo era assim que a gente aprendia, hoje eu não sei. Mas, aí a gente vai ser lembrado de novo. O D é com a barriguinha para frente, o B é com a barriguinha para trás. Depende do que se olha frente ou atrás, né? Mas... Então a gente vai. Então um dia a gente vai chegar na rua, vai ver alguém com uma expressão grotesca e tal, e a gente vai conseguir olhar para a pessoa e dizer, bom dia. E ela pode até nos pedir alguma coisa e a gente pode até dizer, puxa, estou sem nada, só tenho cartão, né? Que agora com a pandemia a gente só anda com cartão. Mas ela vai olhar para você e por causa do seu sorriso e do seu bom dia, ela vai dizer, muito obrigada, vai com Deus. Mas também em compensação, talvez num outro dia, muito distraída, você passe e essa pessoa esteja ali e você nem a veja. Ou ela fale, oi, e tu vai dizer, agora não dá. Porque naquele momento a gente não está prestando atenção que aquele ali é nosso irmão. Né? Mas é porque a gente não foi preparado para isso. Então a gente, não que Deus não nos tenha feito com esse amor, não tem nada a ver com ele, tem com a nossa própria evolução. Né? A gente às vezes vai pelo que é mais fácil. Então, hoje a gente não precisa saber escrever, né? Basta falar no celular ou no tablet, sei lá o que mais, que ele faz o texto escrito, né? Então tem gente que vai dizer, para que eu vou aprender a ler? Se eu tiver que escrever alguma coisa para alguém, eu dito no Google, né? E ele escreve para mim, pronto. Aí eu mando escrito para a pessoa, não vai ter erro de português, a não ser que ele faça uns ajustes meio estranhos, né? Então, eu não preciso aprender a ler. Isso é pegar desvio no caminho. E esse desvio, uma hora vai fazer falta. Que a gente vai se perder.
E vai ter que voltar tudo de novo. A lapidar lição do amor, largamente repetida e pouco experimentada, bastaria para alterar a paisagem moral dos seres, facultando-lhes felicidade. Viu? Só basta a gente começar a pensar, a se burilar, quer dizer, a se lapidar, né? Lapidar o pensamento. Começar a pensar nisso, a gente já vai começar a ter um retornozinho. Não o da casa própria, não o do carro. Não, esse esquece. Esse você vai ter que trabalhar aqui, no trabalho humano, para adquirir. Tá? Em razão disso, há muita alegria ruidosa, volumosas, explosões festivas, campeonatos de gozos e pouca harmonia nos seres humanos. Em razão de não se praticarem a lição do amor. Que é aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Quer dizer, a coisa está difícil, eu vou furar a fila para tomar minha vacina logo porque eu não quero ficar doente. Ou eu vou comprar todos os remédios que tiver na farmácia, não me interessa quem não possa comprar, fazer o quê, né? Que Deus cuide, agora eu vou me garantir. Aí as pessoas ainda falam isso em alta voz, né? Tudo para se mostrar, né? Que eu sou grande, eu fiz, eu faço, eu aconteço. Aí bota um monte de foto lá no Instagram, nas redes sociais e tal, dizer, olha eu. Aí quando tu vai ver, a pessoa tá com depressão, se entregou em vícios, ou pegou uma doença que não consegue achar cura. E onde é que está toda aquela felicidade, aqueles, né? Toda aquela atitude espalhafatosa, aquele sorriso largo, amarelo? Hã? Onde foi parar? É alimento para a nossa carne. É porque a gente pensa em satisfazer o nosso corpo. Felicidade momentânea dessa vida. Então, a pressa nossa é em ter uma realização nessa vida, mas não uma realização espiritual. Né? Aquela realização frente a quem? Aos homens. Vou mostrar o quanto eu realizei. Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, porque eu construí a casa espírita, porque eu doei o terreno para a casa espírita. Né? Porque eu sou o cara. Vejam como eu faço. Aí daqui a pouco está obsidiado. Né? Está passando mal. Por quê? Porque a gente se preocupa em agradar a pessoa errada. A gente se preocupa em agradar o vizinho, o namorado, o patrão. E a gente esquece do grande e maior patrão, pai que existe, que é Deus. É a Ele que nós temos que agradar. É por Ele que nós temos que conquistar. É para Ele que nós temos que nos esforçar. Porque só nele é que a gente pode ser feliz. Quer a felicidade? Pare de querer agradar aos outros e pense em agradar a Jesus, a Deus. Ai, mas como? Que eu não tenho tempo de fazer caridade.
seguindo os passos do Mestre. Ah, mas eu trabalho. Siga no seu trabalho. Dê 5 minutos do seu cafezinho para olhar para alguém e dizer: tudo bem? Poxa, você está com um sorriso tão bom hoje, estou vendo que você está feliz. Ou, tudo bem? Estou achando o teu olhar meio tristonho. Sério? Você está bem? Ah, mas a pessoa não me ouviu, não quis conversar comigo, disse que estava tudo bem e virou as costas. Isso é problema dela. A sua parte você já fez. Você estendeu a mão. Assim a gente segue Jesus. Ótimo poder contribuir para a casa espírita, fazer doações, construir um ambiente em que a gente possa estudar, aprender, né? Tá aqui dividindo conhecimento, escutando junto tudo que a gente precisa escutar, né? Eu estou aqui falando, mas eu estou ouvindo tudo também, estou aprendendo tudo também. E é isso. A felicidade é necessário que haja um despertamento para os valores do Espírito Eterno, a fim de que se consiga a identificação consigo mesmo e com o bem. Quando está tudo bem, a gente não está alegre? Só que as pessoas costumam dizer, né? Ai, tá tudo tão bem que eu não quero nem falar, né? Quando começa a ficar tudo bem, aí vem. Vem porque a gente ainda não tem essa perfeição e esse mérito, né? A gente está se esforçando, mas a gente ainda, né, tem que ter mais deveres para casa. A gente ainda precisa, né, da tarefa para casa, porque a gente precisa exercitar. Se a gente não fizer o exercício, não tem jeito. A letra fica um garrancho, né? A gente troca as palavrinhas. Então, a gente precisa do exercício. E aceitar esse exercício com alegria, mesmo nas maiores dificuldades, é um outro passo no aprendizado dos exemplos do Mestre Jesus. Então, meu desejo a todos nós, né, é que possamos a cada dia, no despertar de cada dia, nos lembrarmos que precisamos dar muito mais do que receber, amar muito mais que sermos amados, né? Nos entregarmos com força, com carinho, entendendo os limites do próximo. Como disse Chico, aos outros eu dou o direito de serem como são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Que se possamos ter esse lema para nós mesmos, para a nossa caminhada e assim seguirmos a nossa vida, o nosso aprendizado, a nossa pré-escola, né? Nesse mundo que daqui a pouco já vai estar um pouquinho melhor, então acho que a gente já vai conseguir chegar ali no ensino, não sei como é que é o nome, fundamental hoje em dia, né? Porque o mundo está mudando também, tá? Então que nos alegremos, né? Como dizia, alegrai-vos, porque é chegada a hora, a mudança vai acontecer e nós estamos nos esforçando para isso. Que Deus Pai nos cubra com as suas bênçãos, que a força dele, que já está em nós, nós consigamos ativá-la ela todos os dias. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.